Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero encontrar todos vocês bem e com saúde. Para quem não me conhece, eu sou Pedro e vou estar ministrando as aulas de matemática com vocês a partir de agora, tá? Então sejam muito bem-vindos aqui para nossa aula, para nossa aula 2 de matemática aqui do eixo 4. Nos vimos na aula passada, essa aqui é a aula 2 de matemática e nessa aula 2 iremos trabalhar aqui expressões algébricas, tá? Então a partir de agora vamos aprender o que vem a ser as expressões algébricas. Uma coisa que é importante trazer para vocês. Expressões algébricas é um assunto que é um pouco extenso. Então, para isso, iremos dividir esse assunto em 3 aulas, tá? Na primeira aula, aula 1, que é a aula de hoje, iremos aprender o que é uma expressão algébrica, o que são monômios e o que são polinômios, tá? Na aula 2, a gente vai aprender como que ocorre a simplificação de expressões algébricas, como que ocorrem operações algébricas e como que acha o valor numérico das expressões, tá? E na aula 3, iremos fazer alguns exercícios, porque como o assunto é extenso, é interessante que tenha um momento só para resolver exercício, para fixar direitinho tudo que a gente aprendeu, tá? Então, na aula de hoje, iremos aprender o que é uma expressão algébrica, monômios e polinômios. Tá? Então, o que vem a ser, pessoal, expressões algébricas? Expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam aí números, letras e operações. Uma expressão numérica é uma expressão que apresenta só número e operações. Na algébrica, já vai entrar aí a presença de letras. É quando muito aluno acha que vai dificultar a matemática, né? Mas fiquem tranquilos que não é difícil, não. Então, vai envolver aí números, operações e letras. Utilizamos as letras para representar valores desconhecidos. Então, uma expressão, a gente pode ter uma operação matemática que vai utilizar ali algum número que eu não sei qual é o valor dele. Para isso, eu vou utilizar alguma letra para representá-lo. Pode ser a letra X, pode ser a letra A, a letra B, letra Y. E aí, essas letras vão receber os nomes de variáveis, porque vão representar valores que podem variar. Tá? Lembrando que os números escritos na frente das letras são chamados de coeficientes. Então, acho que todo mundo já viu, por exemplo, 2x. 2x é uma expressão algébrica. Repara que tem número, tem letra e tem a operação, porque entre o número e a letra há o sinal de vezes, tá? Que muitas vezes ele é oculto, não aparece, mas a gente sabe que tem ali o pontinho que significa multiplicação, significa vezes. Mas voltando, 2x é uma expressão algébrica. Então a gente tem o 2, que é o coeficiente, e nós temos o x, que é a parte literal, é a letra, é a variável, tá? Então, esses números que são escritos na frente das letras são chamados de coeficientes e deverão ser multiplicados pelos valores atribuídos às letras. Tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos de expressões algébricas. Eu trouxe os 2x, que é o exemplo mais clássico que tem. 2x é uma expressão algébrica. A gente tem número, temos letras e temos operações. Tá? Nós temos aqui também 4y mais 2, a mais b mais c, 2a mais 2b mais 2c, 3m mais n. Então, são tudo isso. Quando você vê em algum lugar números, letras e operações, vai se tratar ali de expressões algébricas, tá? E temos também aquelas expressões mais avançadas, um pouquinho mais complexas, mais difíceis, né? Por exemplo, 4x sobre 4 mais 12. 2x sobre 3 mais 5y sobre 4. M sobre 7 menos 2n sobre 3 mais 8. São aquelas expressões que são mais difíceis de resolver, são mais complexas. Iremos aprender mais para frente. Tá? Mas toda expressão que apresentar letra, número e operação vai corresponder aí a uma expressão algébrica. Aqui, então, nós temos um exemplo de como pode ser aplicado no nosso cotidiano as expressões algébricas. Como eu falei, são aquelas expressões que vão calcular determinado cálculo, determinado número, porém, quando você não sabe o valor de algum dos elementos. Por exemplo, acho que fica mais fácil de entender com o exercício. Um balão custa R$ 2. Quanto irei pagar se eu comprar 3, 7 ou 10 balões? Essa continha é pequena, é fácil de fazer até de cabeça. Porém, vindo para o papel aqui, a expressão algébrica. A expressão 2x se aplica a essa situação. Por quê? Porque o balão custa R$ 2. E x pode ser aí o número de balões que eu vou comprar. Eu não sei quantos balões eu vou comprar. Então, ele é x, porque é uma variável, né? Que é desconhecido. Como eu falei, entre
o coeficiente e a letra, a parte literal, ao sinal de multiplicação, que nesse caso aí é um pontinho. Então, o número 2 vai estar multiplicando pelo x, 2x. E nesse caso, como eu falei, o x vai representar o número de balões que eu posso comprar. A questão traz aí 3, 7 ou 10 balões. Vamos resolver, então, conforme cada situação. 2x é o valor que eu vou pagar pelos balões que eu comprar. X é o número de balões que eu não conheço. No primeiro caso, se eu comprar 3 balões, eu vou ter 2x 2 vezes 3, que nesse caso vai ser R$6. Então, se eu comprar 3 balões, cada um custando R$2, eu vou ter que pagar o equivalente a R$6. Tá? Se eu comprar 7 balões, 2 vezes 7, eu vou pagar R$14. Se eu comprar 10 balões, 2 vezes 10, eu vou pagar R$20. Então, essa expressão algébrica 2x é utilizada para representar uma situação que você não tem o valor de algum dos termos, tá? Ele é desconhecido, é variável, e você precisa calcular. Nesse caso aí, a gente inicialmente não tinha quantos balões eu vou comprar. Porém, a questão deu 3, 7 e 10. Aí eu apliquei esses valores a essa expressão algébrica, tá? Nesse segundo caso aqui, a gente vai usar a expressão 4y mais 2. Já para que fique um pouquinho mais avançado. Vamos ler, então. Um taxista cobra por viagem R$2 de tarifa. Então, é R$2 fixo. Tá? Mais R$4 por quilômetro percorrido. Então, se você chamar um taxista, ele vai dizer, olha só, aluno, vou lhe cobrar R$2 fixo de tarifa. Essa tarifa é fixa para todo mundo. Então, você vai pagar R$2. Porém, a cada quilômetro percorrido, daqui de onde a gente está até onde você quer chegar, cada quilômetro percorrido você vai ter que pagar R$4. Sabendo que a minha corrida deu 10 quilômetros, quanto que eu devo ao taxista? Reparem que a expressão, como eu falei, 4y mais 2, se aplica a essa situação. Por quê? Porque eu tenho 4y é R$4 vezes y. E y é um valor que eu não sei. Por que y é um valor que eu não sei? Porque é a quantidade de quilômetros daquela corrida. No nosso caso aí, a questão do 10. Mas se não fosse 10, eu não saberia o valor. Então tem que ser junto com a variável. Então a expressão 4y mais 2 se aplica. Porque 4 reais por quilômetro, y, a quantidade de quilômetros percorrida, e 2 é o valor da tarifa. Tá? Então, a expressão 4y mais 2 se aplica a essa situação. Eu tenho, então, 4y mais 2, que vai ser 4 vezes y mais 2. Não esqueçam que entre o coeficiente e a parte literal tem um sinal de vezes. E aí, substituindo agora os fatores, no caso, substituindo y por 10, e é a quantidade de quilômetros que eu vou percorrer, 4 vezes 10 mais 2, vai dar aí 42. Porque 4 vezes 10 é 40, mais R$2 de tarifa, a gente vai ter, então, 40 mais 2, que vai dar R$42. Tá? Então, são essas situações do cotidiano que a gente vai ter as expressões algébricas se aplicando. Tá? Nesse outro caso aqui, aliás, deixamos para a última aula, os exercícios. Porque se eu passar muito exercício agora, vocês vão se aprender a parte básica do assunto e a parte de monômios e polinômios fica um pouquinho esquecida. Então, eu trouxe só 2 para a gente fixar essa parte inicial, mas os exercícios de fixação fica mesmo para a última aula, que a gente vai pegar um pouquinho mais pesado para vocês aprenderem direitinho, tá? É um assunto que é tranquilo, não tem dificuldade não. Então, vamos lá. Voltando aqui para o assunto, as expressões algébricas, pessoal, vão receber aí nomes particulares, dependendo da quantidade de termos algébricos que elas possuem. Elas podem, então, ser chamadas de monômios ou polinômios. Calma, que esses nomes assustam, mas são bem tranquilos de entender. Quando eu me refiro a monômios, eu me refiro aí a uma expressão algébrica que é conhecida por monômio quando ela possui somente um termo algébrico. O termo algébrico é a letra, tá? É a letra junto com o número antes da multiplicação. Então, por exemplo, um termo algébrico é aquele que possui letras e números separados apenas por uma multiplicação entre eles. Então, se eu tenho 2x, 3y, 5yx, 5a ao cubo, todos esses vão ser casos de monômios. Por quê? Porque são termos algébricos isolados. Tá? Então, quando você tem uma letra e um número que são separados apenas por um sinal de multiplicação, ali vai constituir um termo algébrico. Se eu tivesse, por exemplo,
2x mais 3y. Aí já não seria monômio, seria polinômio, porque eu vou constituir aí dois termos algébricos. Porém, quando eles são separados, são monômios. Tá? Então, nesse caso aqui, monômios são expressões formadas por apenas um termo algébrico. O monômio, pessoal, ele vai ser dividido em duas partes, tá? Em coeficiente, que é o número que está multiplicando a letra. Nós temos também a parte literal, que é a letra, propriamente dita, com seu expoente. Então, se eu tenho 2x ao cubo, o coeficiente vai ser igual a 2 e a parte literal é igual a x ao cubo, tá? Na letra B, aqui nós temos 4ab. O coeficiente vai ser igual a 4 e a parte literal é igual a AB. Com calma, vamos tentar entender. Quando eu me refiro a um monômio, eu vou ter ali um termo algébrico. Tá? Esse termo algébrico vai ser formado por duas partes. Primeiro, o coeficiente, que nada mais é do que o número que está ali antecedendo a letra. Nós temos a parte literal, que é a letra, como eu falei, com o seu coeficiente, ou seja, o número que vem acima da letra. Então, por exemplo, 2x ao cubo, a gente tem aqui o coeficiente, que é igual a 2, e temos também a parte literal, que é igual a x ao cubo. No último caso, m ao quadrado n. Nós temos aqui o coeficiente, que é a parte numérica, que vai ser igual a 1. Lembrando que quando não aparece a parte numérica em algum monômio, alguma expressão algébrica, não vai ser 0, tá? Vai ser 1. Então, m ao quadrado n, o coeficiente é igual a 1 e a parte literal é igual a m ao quadrado n. Tá? Quando não aparecer o número, o coeficiente vai ser igual ao número 1. Indo agora para polinômios, polinômios vai ocorrer quando uma expressão algébrica possui muitos termos algébricos. Ela é conhecida como polinômio. Então, o polinômio nada mais é do que a soma ou a diferença entre monômios. Então, monômios é um termo algébrico. Quando me refiro a somar vários monômios ou a subtrair vários monômios, eu vou estar dando origem aí a um polinômio. Então, por exemplo, 2x ao quadrado mais 2x mais 3. Nós temos aí um exemplo de polinômio. Por quê? Porque temos 2x ao quadrado, que é um monômio, mais 2x, que também é um monômio. A partir do momento que eu faço a soma ou subtração de dois monômios, eu vou dar origem a um polinômio. Então, 5mn menos 3, 2ab menos 4ab ao quadrado, mais 2a menos 4ab, mais 1, é um polinômio também. 4y ao quadrado mais x ao cubo, menos 4x mais 8, também vai constituir um polinômio. Tá? São expressões que acabam assustando, mas se você parar para analisar direitinho, não tem nada de difícil, não. São apenas algumas letras que vão representar números variáveis, tá? Números que podem variar. Então, polinômio nada mais é do que a soma ou a diferença entre monômios. Tá? E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Na próxima aula, iremos aprender simplificação de expressões algébricas, operações algébricas e valor numérico das expressões. Tá? Irei fazer uma breve revisão do que aprendemos hoje, para quem, porventura, não tiver entendido o assunto, porque é um assunto, como eu falei, um pouco mais complexo, é um assunto maior, então é interessante que você revise, não só por essa aula aqui, mas também procure vídeo no YouTube, procure documentos, procure livros e apostilas, mais informações sobre expressões algébricas, porque é um assunto extenso, é um assunto que pode ser difícil para você entender, mas eu garanto que se você se dedicar, estudar, aprender, fazer exercícios que eu vou trazer na próxima aula e na última, você irá com certeza aprender sem dificuldade nenhuma, tá? Então, esses aí são os conteúdos da próxima aula. Nessa aula de hoje, aprendemos o que são expressões algébricas, aprendemos sobre monômios e aprendemos também sobre polinômios. E espero de coração que todos vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários ou entrar em contato por meio do grupo do WhatsApp, que vai ser um prazer imenso a gente responder vocês, tá? Então, fiquem com Deus, um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.